segundo livro de Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 14 até o capítulo 7, versículo 1. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e Belial, que há de comum entre o crente e o descrente, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor, não toquem em coisas impuras e eu os receberei e lhes serei Pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amados, visto que temos estas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Nesse texto que a gente acabou de ler, Paulo vai tratar da questão ou do assunto da santificação, especialmente no que tange as nossas associações com pessoas e organizações. É interessante porque às vezes a gente imagina que a questão da santificação só tem a ver com o foro íntimo, com a coisa que tem a ver com a alma. Não é? E muita gente até imagina que santificação só tem a ver, vamos dizer assim, com padrões morais. Mas, na verdade, a Bíblia vai dizer que santificação é um estilo de vida, é um jeito de viver, é saber aonde eu vou, com quem eu vou, como eu me porto, de que maneira eu me porto, em todas as circunstâncias da vida. E é por isso que Paulo vai tratar dessa questão. E ele vai ensinar, e a Bíblia toda vai ensinar que isso é uma realidade, porque o declínio espiritual, ele se inicia na amizade com o mundo, diz Tiago 4,4. Depois, a Bíblia ensina que ele se aprofunda, não é, com o amor pelo mundo, em 1 João 2, 15 a 17. E a seguir, ele se transforma em anomia ou em apostasia, quando a gente se conforma com o mundo, em Romanos 12, versículos 1 e 2. Por isso, Paulo vai usar uma figura, para a gente poder entender esse negócio das associações com o mundo, não é? E ele vai usar a figura que é muito usada na Bíblia, que é a figura do jugo desigual. O jugo é aquele instrumento, né? O pessoal do campo sabe mais do que a gente da cidade. É um instrumento que se coloca sobre animais para puxar ou o arado ou para puxar um carro, tá? Então aquela canga que se coloca, especialmente em carro de bois, né? Aquilo é que a Bíblia chama de jugo. Então a gente coloca para que dois animais possam tracionar, não é, aquele carro e assim por diante. E é interessante que jugo na Bíblia é uma metáfora que é muito usada e que representa a convivência e a atuação harmoniosa entre pessoas. Por exemplo, lá no tempo antigo podia-se designar como companheiros de jugo um casal, marido e mulher. Por isso é que no português se chama cônjuge, companheiro de jugo. Ou também professores que lecionavam em conjunto, eram companheiros de jugo, estavam na mesma missão, atrelados ao mesmo propósito. Porém, a Bíblia, nessas figuras todas que ela usa, ela vai sempre deixar claro que não podia se juntar sobre uma canga dois animais de espécies diferentes. Então você não podia colocar um boi com um burro ou com um cavalo. Se você ler isso, vai descobrir que na lei de Deus, do Velho Testamento, na Torá, esses preceitos estão lá ditos. Você não pode juntar dois animais diferentes para tracionar o seu arado.
Lá em Levítico 19, 19, você vai encontrar isso. Deuteronômio 22, 9 a 11, você vai encontrar isso. 2 espécies diferentes de gado não deveriam estar sobre a mesma canga. Por que Deus colocou isso tão forte, até nas questões agrícolas? O que pode ter de espiritual nisso? Porque Deus é um professor tremendamente sábio, Ele usa as coisas práticas da vida para ensinar para a gente os grandes princípios espirituais. E Ele queria que de modo prático a gente pudesse enxergar de que aquilo que por natureza não forma uma unidade, não deve ser artificialmente ligado pelo ser humano, nem atrelado no mesmo jugo, porque representa sofrimento para alguém, especialmente para um dos animais. E essa era a ideia. Quando a gente olha para o ponto de vista espiritual, a palavra de Deus vai nos dizer que toda vez que um servo do Senhor se envolve em alianças com aqueles que não são servos do Senhor, ele corre o risco de, em algum momento, rejeitar a sua fé, ou abandonar, ou flexibilizar princípios e valores da sua fé. Então, não significa que eu vou entrar num mosteiro, fechar a porta e não vou conviver com mais ninguém. Mas o que a Bíblia está tentando dizer é que cuidado com o tipo de associação que você faz, que te obriga a fazer o que você não gostaria de fazer em determinados momentos, que te faz estar numa posição em que os valores da sua vida sejam checados constantemente e você então tenha que tomar decisões não tão fáceis. A Bíblia então vai nos ensinar que quando nós nos colocamos nesta situação, nós somos tentados a servir poderes que os crentes não podem ter comunhão, nem devem seguir. Por isso, Paulo está nos chamando à santificação das nossas associações, dos lugares que nós frequentamos, dos negócios que nós fazemos, das pessoas que escolhemos para com quem dividir as coisas importantes da vida e assim por diante. E ele faz isso em 2 etapas. Na primeira etapa, ele vai apresentar as razões por que nós não nos devemos submeter a um jugo desigual. E na segunda etapa, ele vai dizer quais são os passos que nós devemos dar para que a gente possa viver a santificação nesses termos. Quais seriam as razões dadas por Paulo para a gente não se prender a um jugo desigual? A primeira razão vem na forma de uma pergunta que Paulo faz logo no versículo 14. Ele diz assim: não se põe em jugo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? E aqui eu queria ler uma outra maneira de traduzir esse texto. Que sociedade há entre a justiça e a anomia? A minha versão diz maldade, mas o que está lá no texto é aquele que não tem lei. Que comunhão pode ter alguém que teme a Deus e vive debaixo da vontade de Deus, dos projetos de Deus, da lei de Deus, e alguém que não crê nessa lei e não vive nessa lei? É isso que está aqui no texto. Não tem parâmetros da lei de Deus para a sua vida. E a resposta natural a essa pergunta é nenhuma. Nenhuma comunhão, nenhuma condição de haver sociedade. O que a Bíblia está tentando dizer para a gente é que no mundo predomina uma espécie de liberdade que não aceita os valores do reino de Deus como parâmetros de vida. E, na verdade, não deseja subordinar-se aos valores de Deus como regra de vida. E aí, se você for montar um empreendimento, se você for dividir a sua vida, até em termos de um casamento, se você for
construir um projeto com 2 parâmetros de mundo tão diferentes, o que vai acontecer é que vai haver uma colisão em algum momento. E é isso que a Bíblia está dizendo. Isso é uma coisa muito forte, que a Bíblia vai repetir no Velho Testamento e no Novo Testamento. Por exemplo, Romanos capítulo 8, versículos 7, 8 e 9, vão dizer assim: por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus. Isso é uma palavra muito forte. Não existe neutralidade. Se eu não sou controlado pelo Espírito de Deus na minha vida, os valores que regem a minha vida vão entrar em colisão com os valores de Deus. E quando eles entram em colisão, ainda que nós sejamos amados por Deus, nós nos tornamos inimigos de Deus. Pois não obedecem à lei de Deus e de fato não podem obedecê-la. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Que palavra dura é essa? A gente vive num tempo em que a gente imagina que é possível passar por esse mundo debaixo de uma neutralidade, em que eu posso nem ser tão lá e nem tão cá. Mas o que a Bíblia vai dizer é, ou a gente está com o Senhor, ou não está com o Senhor. Por isso Jesus disse assim, quem comigo não ajunta, espalha. Palavras do Senhor Jesus. Não existe neutralidade. E então Paulo está dizendo, toma cuidado. Toma cuidado no lugar que você frequenta. Toma cuidado com os amigos que você tem. Toma cuidado. Tem um ditado popular que a minha mãe dizia para mim, né? Você já deve ter ouvido, né? Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Por quê? Porque a gente acaba se envolvendo com coisas que não têm a ver com a nossa natureza. E se a gente olhar, por exemplo, para o Salmo 1, o Salmo 1 está dizendo esse ditado, não é? Bem-aventurado aquele que não se detém, não se assenta, né? Não, entende? No caminho dos ímpios, na roda dos escarnecedores e assim por diante. Por quê? Porque não tem comunhão, não dá para ter. Se nós não entendemos que a nossa vida foi dedicada ao Senhor e que nós, como servos do Senhor, por causa de Jesus como nosso Salvador e por causa da presença do Espírito Santo habitando em nós, não decidimos viver para Ele, então nós vamos entrar em colisão com Cristo. É isso que a Bíblia está dizendo. E se a gente começar a conviver em coisas significativas, eu não estou falando de ter amizade, você entrar num mosteiro e trancar a porta, mas nas coisas significativas da vida, que atrelam você a destinos, você não fizer essa distinção, então vai acontecer que ou você vai se corromper com tal associação, porque você vai ter que flexibilizar alguma coisa, ou você vai ser enganado em algum momento, porque você é tão irredutível que não vão lhe contar algumas coisas, porque sabe que você não vai concordar, ou você vai viver em completo e contínuo conflito. Por isso, o jugo desigual sempre vai ser condenado pela palavra de Deus. E assumi-lo no contexto da palavra de Deus é uma falta de amor, de temor e de compromisso com o Senhor das nossas vidas. Quero dizer uma coisa aqui. Se você é casado e se converteu, a Bíblia diz, permaneça no seu casamento e santifique o seu casamento. Está entendendo? Isso não é desculpa para divórcio. Agora, se você vai se casar, escolhe bem com quem você vai se casar.
Se você vai fazer um negócio, escolhe bem com quem você vai fazer esse negócio. Se você vai construir um projeto, escolhe bem quem serão seus parceiros. Se você vai participar de algum evento, pensa bem se Jesus ia estar lá com você naquele lugar. Porque santificação não é uma coisa só do coração, envolve todas as áreas da vida. Segundo argumento de Paulo aqui, está no versículo 14, ele vai dizer assim: que comunhão há entre luz e trevas? E a resposta natural é nenhuma. Por quê? Onde penetra a luz, as trevas fogem. E onde prevalecem as trevas, a luz se apaga. É isso que Paulo está tentando dizer. E esse é o grande contraste desse texto. O que Paulo está perguntando é: como alguém que foi arrancado das trevas e colocado na luz do Senhor, deseja voltar a ser influenciado ou dominado, ou ainda fazer acordos com as trevas? É que a gente não tem dimensão de onde a gente foi tirado. Você sabe de onde você foi tirado? A Bíblia diz uma coisa que a gente não tem noção. Você foi arrancado pelo poder salvador de Jesus do reino das trevas e colocado pelo sangue de Jesus Cristo no reino da luz e do amor de Jesus. Nós não temos noção. Efésios capítulo 5, versículo 6 em diante, diz assim: não deixem que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa destas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Portanto, não tenham nada a ver com esse tipo de gente. Antigamente, vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazida à luz, então a sua verdadeira natureza é revelada, porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz: você está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo o iluminará. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver e não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Lembra de onde você foi tirado. Se você lembrar de onde você foi tirado, alguns lugares não mais cabem para você e não servem para você. Algumas coisas podem parecer neutras para outras pessoas, mas para você talvez não. Por causa das marcas que você tem na sua vida. Terceira pergunta que Paulo vai fazer aqui: que acordo ou harmonia há entre Cristo e Satanás? Algumas versões trazem Belial. Belial é um dos nomes antigos de Satanás no Velho Testamento. A figura aqui é de dois reinos, dois domínios. E aqui eu vou falar uma palavra forte: dois senhores que vão tentar governar a tua vida. Que harmonia pode haver entre o senhorio de Cristo em nossa vida e o domínio de Satanás em nós? Você acha que dá alguma liga? Dá para fazer algum negócio? Dá para fazer alguma coisa mais ou menos? A resposta
é que não há harmonia. É isso que a Bíblia está dizendo. O que a gente não entende nesse mundo, não é, pluralista de hoje, é que nas coisas espirituais não existem áreas cinzentas ou indefinidas. Ou é ou não é. Ou pertencemos a Cristo ou não. Ou nos sujeitamos a Jesus ou não. Por quê? Porque as fontes de motivação, o senso de missão, o objetivo da própria existência, o conceito de sucesso, provém do que controla a nossa existência. Se eu perguntar para você o que significa sucesso para você, vai depender do que controla o teu coração. Se eu perguntar qual é a missão da tua vida, vai depender do que controla o seu coração. Se é a grana que controla o teu coração, sucesso é ter dinheiro. E aí a missão está ligada ao sucesso. Então eu vou ter que ter mais um empreendimento, mais um trabalho, mais alguma coisa e assim por diante. Agora, se sucesso para mim é cumprir o propósito de Deus na minha vida, porque eu sou filho amado dele, e nessa vida e por toda a eternidade eu vou glorificá-lo, então minha maneira de enxergar a vida, a minha maneira de construir a minha família vai mudar. Eu não estou dizendo que eu não tenho que ter dinheiro, mas vai ser diferente o dinheiro na minha mão. Entende o que eu quero dizer? Eu não estou dizendo que você não pode ser um empreendedor. Quem dera todos aqui pudessem ser excelentes empreendedores. Mas o propósito da tua empresa seria outro. Porque seria definido dentro da sua alma. A próxima pergunta: que união, que parte comum há entre o crente e o incrédulo? E a outra vez, a resposta que Paulo está querendo que venha: nenhum. Quando olhamos na perspectiva de Deus, podemos perceber que estas associações não têm sentido. A ideia é que não é que devemos montar um mosteiro ou fugir do mundo, mas que possamos entender que se a nossa vida está comprometida com pessoas, grupos, organizações que não refletem a glória de Deus, então em pouco tempo perceberemos o mundo dominar a nossa vida e os nossos valores. O problema não é o barco estar na água. Isso não é problema. Mas é quando a água entra no barco. Aí você tem um grande problema. Por isso o Salmo 1 vai dizer assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Cuidado com quem lhe influencia, cuidado com quem você se associa, cuidado com os lugares que você frequenta, cuidado com os projetos comerciais que você constrói. Cuidado, porque você foi chamado por Deus para ser luz nessa terra. E Paulo vai terminar com uma última pergunta: que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo, como Deus disse:
habitarei com eles, e entre eles andarei, e serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Uma das marcas da conversão naqueles dias era a coragem dos novos crentes de abandonarem os ídolos. Por quê? Porque abandonar os ídolos numa sociedade como a sociedade de Corinto era ser discriminado, era ser expulso de casa, era ser alegada a culpa por qualquer coisa ruim que acontecesse na cidade, porque você era um ateu que não cria no ídolo da cidade. O culto prestado às imagens de adoração, que representavam a fé das pessoas naqueles dias, e quando eles eram abandonados, representava a verdadeira transformação de vida. Porque isso tinha consequências familiares. Muitos desses ídolos eram deuses familiares, eram símbolos do afeto e da devoção de uma determinada família. E por isso, quando você abandonava a adoração àquilo, a família se revoltava, porque toda a família estava sendo ofendida por isso. Isso tinha a ver também com aspectos sociais. Eles eram rejeitados e perseguidos. E tinha a ver também com aspectos emocionais, porque alguns viam nisto motivo para pedir o divórcio. Você sabia que naquele tempo muitas pessoas pediram o divórcio porque alguém se convertia e deixava de adorar os ídolos? Então, se não existe nenhuma comunhão entre o santuário de Deus, que somos nós, onde habita o Espírito Santo, e as imagens de adoração, do mesmo modo não pode haver um jugo desigual em nossa jornada de vida. Afinal de contas, se assim o fizermos, provocaremos o ciúme de Deus.